Leão, seu ano já começa trazendo fim a um período de turbulência. O sol vai brilhar para você na área profissional, términos e recomeços e coisas novas surgindo no amor, e a espiritualidade está trazendo um período de purificação. Olá, estrelas do signo de Leão! Parabéns, leoninas e leoninos! Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Antes da sua tiragem, quero deixar um recadinho rapidinho para vocês. A minha agenda continua fechada, mas se você quiser entrar para a lista de espera, aqui na descrição desse vídeo tem meu WhatsApp, manda uma mensagem que eu te coloco na lista de espera e eu aviso sempre quando a agenda está aberta, primeiro para quem está na lista, ok? Como é aniversário de Leão, Sol entrou em Leão, então eu vou fazer uma tiragem especial de aniversário, ok? Então vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para o signo de Leão. Aniversariantes do mês, o sol brilhando em Leão. Vamos lá, então vou começar com o oráculo da Lua, porque a gente está sobre a influência de um aspecto da Lua, Lua nova em Capricórnio. Aliás, aproveita, depois que ver esse vídeo, vai dar uma olhada no horóscopo da semana, que eu falo para vocês sobre o céu da semana. É um quadro novo aqui do canal, em comemoração aos 10 anos de canal. E também, todos os dias, eu faço uma tiragem rápida da energia do dia para todos os signos. E você pode clicar no seu signo e ir direto para o seu signo, tá bom? Vamos lá, por favor, para Leão. Qual é a energia para Leão, aniversariantes? Por favor, para Leão. Saiu a energia da lua cheia em Escorpião, tá? Essa energia, ela fala daqueles momentos em que a gente precisa se libertar e deixar coisas no passado. Lua cheia tem um pouco disso. A lua cheia que a gente está vivendo, Capricórnio também, que tá assim, rolando no céu junto com a mudança, né, com a entrada do signo em Leão, então ela é uma energia que entrou no seu aniversário, são energias daquilo que tem que se limpar, né? Enquanto a Lua em Capricórnio que está rolando energeticamente para todo mundo, ela fala de limpeza, de coisas que o que que precisa morrer na sua vida, o que que você precisa deixar para lá, o que que você precisa olhar para frente, abandonar, desistir, encerrar, finalizar. Essa carta está trazendo uma energia de se limpar também da própria negatividade. Então, tudo que traz de negatividade, pensamentos que você continue trazendo, de situações que te machucaram, que te feriram, tudo isso aproveita para gerar essa nova energia no seu próximo ano, um ano mais positivo. Então, assim, aquela ladainha de pensamentos derrotistas, ou de medo, de insegurança, está muito favorecido que você limpe isso, sabe? Entrar num próximo ciclo solar, um novo ano, com isso como uma meta. Não, eu quero deixar de ser negativa, ou de pensar negativa, ou de tomar atitudes negativas. Ok, Leão? Então vamos lá, vou pegar aqui o tarô para a gente dar uma olhadinha o que vem aí de energia para Leão aniversariante. Já deixa seu like, comenta comigo o que ressoou, ok? Vamos lá, por favor. Opa, por favor. Leão, Leão, por favor, para Leão. Opa. Dois de espadas. Leão, por favor. Oito de espadas. Cabeção, hein, Leão? Cabeção. Começando o mês noiando, né? Cinco de discos.
Seis de paus, rei de paus. Aqui, Leão, tá falando que é uma energia. Quando a gente faz um especial de aniversário, a gente pensa no que é mais importante você saber para, né, ter um ano melhor, para lidar com as questões, coisas importantes que estão marcadas nesse ano de aprendizado, de encontros, de coisas que tem que chegar na sua vida. Esse dois de espadas com esse oito de espadas aqui, essas duas cartas, elas falam de uma clareza mental, de buscar essa clareza mental, de observar o que você chama de dificuldade. Porque o dois de espadas aqui, ele tem uma energia de tranquilidade, de busca da paz. Eu quero me libertar dos maus pensamentos representados por esses passarinhos aqui. Esses passarinhos são aqueles pensamentos que pertencem a nós e que ficam nos rodeando, impedindo que a gente tome uma atitude, que a gente seja mais claro. São pensamentos de confusão. Sabe quando a mente está barulhenta? Então, e esse oito de espadas, ele fala muito sobre pensamentos de concorrência, de inveja, de competição. É quando a gente se sente um pouco, como dizer isso? Vítima das pessoas, ou vítimas das situações, ou com medo das pessoas, com medo do que as pessoas podem fazer. Então a gente tem uma energia de achar que de alguma forma todo mundo pode te machucar ou te prejudicar. E aí você pode levar isso para a área que você quiser, porque isso tem a ver com traumas que precisam ser clarificados e entendidos. Isso pode ser, eu me envolvo com as pessoas e só me machuco, então eu estou levando isso para um problema emocional. No trabalho sempre acaba tendo um problema de fofoca, ou alguém que rouba meu lugar, ou é um ambiente tóxico, eu sempre tenho um problema profissional. Então, esses pensamentos vão te afetar na área profissional. Mas o que que é importante? Identificar onde você tem essa tendência a enxergar a vida com um certo pesar e tentar limpar isso. Por quê? Eu vejo aqui também um cinco de discos, e esse cinco de discos, ele fala muito de preocupação. Tá lá, o sol tá brilhando, as coisas estão acontecendo, mas a pessoa está preocupada. E é uma preocupação que normalmente não é real, é exagerada. Então, assim, é uma preocupação financeira que é exagerada, é uma preocupação emocional que é exagerada. E o exagero vem exatamente desses traumas, ressentimentos, mágoas que vêm da sua experiência, não vem do nada, vem da sua experiência. Mas a gente tem a capacidade de transformar a nossa vida. E então, quando a gente gera, vira o ano, é um novo ano, sabe? Com uma outra energia que você pode fazer diferente. Então você tá, tipo, fazendo aniversário, né? Entrando no novo ciclo solar. A gente tem também um seis de paus que fala de sucesso, de conquista, de reconhecimento. Então, essa energia ela tá permeando esse seu ano, um ano de bastante conquista, de reconhecimento, de sucesso. A pessoa está sendo aplaudida aqui. Você percebe? Então você leva isso para a sua vida. O que que esse ano você quer que realmente cresça? O que que você quer esse ano que tenha sucesso? Porque a energia está propícia a isso. É só você não deixar os seus medos falarem por você, serem mais fortes que a sua força, porque esses medos jogam você numa energia parada. Tenho medo de arriscar, não vou me jogar em situação nenhuma, vou ficar no seguro porque pode dar errado. E aqui você tem uma energia falando: não, para, tudo bem, vou ter sucesso, vou conquistar. É um ano que você pode conquistar. E a gente tem aqui um rei de paus. O rei de paus, ele pede essa energia de fogo, de conquista, de correr atrás, de renovar. E é uma energia que está favorável, que está presente nesse ano. Então, assim, se você falar assim, eu vou ser, esse ano eu vou ter mais energia para cuidar da minha vida, vai ter mais energia.
O importante é você botar meta, seguir o caminho, porque o cavaleiro de paus é fogo do fogo, e então, tipo, ele vai. Também fala de paixão, também fala de desejo, e aqui você coloca isso, paixão pela vida, desejo pela vida, entende? Bom, vamos lá. Vou pegar o tarô para ver se tem mais alguma mensagem dessa energia do ano. Rainha de espadas, ó. Aqui tá falando para você cortar cabeças. Rainha de espadas, ela faz exatamente isso. Ela precisa ficar em paz, só que ela tá armada. E ela corta da vida dela tudo que tira a paz dela. Então, assim, essa energia de espadas aqui está pedindo que você realmente preste atenção nos seus pensamentos, preste atenção no que gera pensamentos ruins. Presta atenção se você não está num ano em que você tem que sair, trocar de trabalho, de emprego, de profissão. Se não está num ano de você resolver a sua área emocional, se você está envolvida com uma pessoa que realmente tem a ver com você, que te faz crescer, ou se é um relacionamento que já está com problema, que já era, ou que é abusivo, alguma coisa aqui vai ser necessário que você corte, que você abra mão em busca de paz de espírito, paz mental. Tirar do caminho coisas que fazem você se tornar mais negativa, entende, Leão? Bom, vamos dar uma olhada aqui. Vou pegar o baralho cigano para dar uma olhadinha separadamente. Então, eu vou olhar amor agora, vou olhar na sequência financeiro, profissional e vou ver também espiritualidade. Então, vamos lá. Amor. Área do amor, por favor, para Leão, por favor. O que está no campo? O que está ressoando no campo amoroso de Leão, por favor? Por favor, para Leão. O buquê, o que que isso traz? Se você está só, você vai encontrar alguém em breve. O buquê traz encontros, traz paixões. É possível que haja relações trilaterais, ou pelo menos a tendência ou a vontade, tanto da sua parte, sendo a pessoa ativa, né, vivendo essa relação trilateral, quanto é possível que haja também, você seja a pessoa passiva numa relação trilateral. Mas a carta do buquê, ela também fala de presentes é, relacionados à sua vida emocional. Às vezes, as bênçãos vêm disfarçadas. Então, às vezes a gente fala, pô, meu relacionamento não tá bom, né? E aí, assim, coroa como uma traição, por exemplo. Eu não tô dizendo que seja isso, ok? Aí você percebe depois que aquilo foi um livramento, né? Então, porque ele tem essa energia de ser um presente, mas que nem sempre a gente enxerga na hora como um presente, ok? Então, em termos de relação, se você está vivendo um relacionamento que está fragilizado, doente, dá uma olhada nisso. Se você se interessar por outra pessoa, também tem que dar uma olhada nisso, porque é que você está interessada por outra pessoa se você está num relacionamento, entre aspas, ok. E se você está só, se abra, porque tem aqui novas coisas chegando na área dos relacionamentos. Que mais, por favor, para Leão, relacionamento. Aqui, o encontro no jardim. Flores com jardim para a relação. Aqui está falando de paixões, não necessariamente paixões duradouras. Está batendo muito com o trânsito que está tendo de Vênus com Netuno. Não, não é Vênus com Netuno. Peraí, acho que é Vênus com Plutão.
Vênus com Plutão, Netuno está fazendo aspecto com o Sol. Essa Vênus com Plutão, que também traz essa coisa de paixões que acontecem inesperadamente, e duram o que precisam durar para que a gente dê aquela mexida na vida. Então, assim, Jardim fala de encontros, de relacionamentos que não têm, em princípio, aquele peso de se tornar uma relação. É uma coisa muito mais de paixão, de pele, de desejo. Também pode estar falando de encontrar pessoas no ambiente social, porque isso aqui fala de reuniões sociais, tá? Que mais, por favor, para Leão? Aniversariante, não caiu muito, não vou aceitar. Ei. O trevo, então, tá reforçando aqui, Leão, mudanças inesperadas na sua relação, coisas inesperadas mesmo, pessoas que chegam na sua vida inesperadamente, paixões inesperadas, encontros em locais inesperados, tá? Então, é um ano que vai estar agitado para você na área emocional. Tá? O trevo, eu gosto muito, tem gente que não gosta, mas para mim, trevo sempre representa a boa sorte, tem essa energia de boa sorte. E é inesperado, né? Você não acha um trevo de 4 folhas normalmente, tranquilamente. Então, em resumo, reviravoltas emocionais, novas pessoas, novas paixões, paixões fulminantes. É, não é um ano, pelo menos por enquanto, para você se amarrar, entende? É um ano de viver sem essa necessidade de criar uma vida, criar uma família. É um ano para curtir. Aqui também me fala muito sobre passeios juntos, viagens, lugares agradáveis, passeios de casal. E aí, então, se você está numa relação que está mais ou menos, vale a pena você investir também em planos para coisas de casal, sabe? Cuidar um pouco da relação, tá? O que mais, amor? Para finalizar, concluir. Amor, o que mais? Finalizar, concluir, por favor. É muito. Por favor, finalizar, concluir. Ah, raposa. Ó, então, aí a gente tem aqui alguém afim de você, Leão. É, A raposa, ela fica olhando meio de longe, ela tá próxima, mas não é claro. Então, é uma coisa que você acha que pode ser, mas que não tá claro, tá? A raposa é quem fica te observando, é quem talvez não esteja encontrando ainda espaço para se posicionar, para se declarar, tá? Mas tem alguém. E para alguém aí a gente tem um término de relação esse ano, tá? É, a raposa com a serpente e o caixão tá trazendo você descobrindo realmente aqui uma traição. Isso não é para todo mundo, obviamente, mas de toda forma aqui tá me dizendo que isso é a benção disfarçada de maldição. Quando vem e aí assim ainda não tá claro, né? Eu aviso, mas aqui tipo para alguém é realmente um término, tá? Mas é libertador. Talvez esteja representando exatamente isso aqui, né? O que que precisa cortar a cabeça para encontrar paz, para poder focar na vida, para poder se desenvolver, ok? Vamos lá. Lembrando que pega aquilo que ressoa com você, não tudo, tá? Vamos lá. Comenta comigo quem ressoou. E no final do vídeo a gente vai tirar o anjo do mês. Ok, por favor. Vida profissional, financeira, para Leão. Aniversariante do mês. Vamos lá, por favor. Financeiro e profissional.
Leão, por favor, o que tem aqui de fatos importantes? O que que Leão precisa saber para esse ano que está começando? Por favor, para Leão, profissional e financeiro. Opa! A Lua, profissional e financeiro para Leão. Por favor, completando. Opa! Olha, cegonha. Muito bem. O Sol. Que isso? Agora estou gostando de ver. Leão, tá, estão falando, é que eu tô preocupada. E aí, assim, eu tô tirando para vocês e eu preocupada porque eu não gosto de ver traição, essas coisas. Então, enquanto eu tô tirando para vocês, eu tô preocupada porque eu falei, poxa vida, né? A gente, né? Não é todo mundo que vai viver essa experiência, mas quem for viver essa experiência, às vezes não está preparado para saber, pode ficar com raiva. E pode também afetar quem está de boa na relação e botar uma minhoca. E eu tô aqui, assim, nesse diálogo. E aí eles estão falando, me respondendo, que para quem, e deve ser específico, que tem essa separação, é realmente uma separação que já é esperada, que você já desconfia e que você não está feliz. Não é uma relação que vai terminar e você vai ficar. Tem sim sentimentos de traição, de injustiça, sentimento de caramba, eu me dediquei e a coisa não deu, né? Então, só que o que eles estão dizendo é que essa relação era uma relação que, de alguma forma, impedia você de cuidar da sua vida em todas as áreas. Então, eles estão falando que para quem tem essa separação vindo, é uma bênção, porque você não conseguiria fazer isso de outra forma, e isso estava impedindo que você tivesse seu reconhecimento, seja profissional, seja, enfim, emocional. É como se você tivesse, que essa relação ela fosse pesada e impedisse você de ter tudo aquilo que a vida tem para te oferecer, tá? Ok, vamos lá. Lua, isso aqui é financeiro e profissional. Cegonha e Sol. Aí eu vou falar, é o seu ano profissional. A Lua, quando ela vem com o Sol, ela está trazendo intuição e razão para você. O Sol traz reconhecimento, o que combina com essa carta que já veio na previsão, né? Tipo, reconhecimento, brilho, coisas dando certo, oportunidades. É uma carta de uma energia abençoada. E a lua, ela fala da nossa intuição, das coisas que estão ocultas. Então, algo oculto que fica claro que é iluminado pelo sol, que traz uma grande mudança favorável na sua vida. E aí, profissionalmente falando, isso aqui pode estar representando uma transição de carreira bem-sucedida, convites inesperados, bem-sucedidos, reconhecimento, destaque. Então, em termos de profissão, é um ano para você investir nas coisas que você acredita. É um ano muito favorável para você ter uma promoção se você trabalha com alguém, lançar algum produto ou fazer alguma coisa inovadora na sua empresa que vai dar certo. É um ano que você, se você deixar, você vai poder seguir a sua intuição. Então, normalmente, quando a gente pode seguir a nossa intuição, a nossa vontade dentro da área profissional, a gente está ou num papel de destaque, ou num cargo de liderança. Então, pode estar falando de promoção também, pode estar falando de algo que você lance na terra, que você intua e que isso dê certo, mas é um ano muito, 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 muito favorável profissionalmente. Aproveita, ok? Que mais, por favor?
sobre prosperidade, trabalho, financeiro, profissional para Leão, por favor. Fim de uma era de dificuldade para alguns de vocês. Ratos, eles trazem essas perdas, né? Mas aqui me fala muito mais sobre um certo desânimo, um certo cansaço, uma energia muito de quem tá meio desanimado, sabe? Assim, a energia ela se esvai junto com todos esses pensamentos que já mostraram aqui, né? Então, o rato vem trazendo assim essa mudança para você, sabe? Sair dessa energia de perdas, de dificuldades, de não ter energia, sabe, para investir em nada, para tentar nada, trazendo uma época bem favorável e próspera para vocês. Então, aproveita. E para quem está vivendo essa escassez, é importante você pegar toda a sua energia e falar: agora eu vou resolver isso. Porque vai ser mais difícil sair. Quando a gente está muito lá para baixo, é muito difícil a gente sair, porque a gente também nem acredita, porque a gente olha para a vida e fala: meu, mas da onde que eu vou melhorar? Quando a gente se pergunta de onde que eu vou melhorar, a gente está falando, não, eu não vou. Então é melhor você virar para o universo e falar assim, eu acredito que vai melhorar. Como pode melhorar? Mas bota que você acredita. E acredite, ok? Que mais, por favor, para Leão? Opa! A criança. Olha, gosto muito da criança quando fala de profissão, porque essa carta ela tem a energia da inocência, a energia da alegria. A criança comemora todas as vitórias, ela comemora tudo que ela conhece, ela está atenta, observando o mundo, e então essa atenção da criança no trabalho é importante porque você está atento ao que está acontecendo, você não está preso ao que você acha que é. Não, peraí, aconteceu tal coisa. Opa, temos que trabalhar isso, temos que mudar isso. Criança não tem medo de arriscar, criança não tem medo de errar. Criança é o que mantém vivo a energia que faz com que você possa brilhar. A gente só brilha se a gente arrisca, se a gente investe, se a gente tenta. E a criança é quem mantém essa força para a gente, né? Porque quando a gente toma na cabeça, a gente não quer tentar de novo. Muito bem, muito bem. Agora vamos para a questão espiritual. Vamos ver. Eu vou pegar o tarô egípcio, que eu gosto muito, para trazer mensagens da espiritualidade para os leoninos e leoninas aniversariantes. Por favor, qual a mensagem da espiritualidade para o signo de Leão? Para esse ano que começa. Opa, já começou a cair um monte. Por favor, ó, começar aqui. Já virou até amassando o enforcado, tá? Isso aqui é uma mensagem da espiritualidade. Então, vai falar sobre o que você tem que transcender, aonde estão as suas dificuldades, como é que está a sua espiritualidade e o que você precisa fazer. E a carta da purificação, tá? Bom, o que está me trazendo aqui? Espiritualmente, o recado da espiritualidade é falar que esse período de enforcado, o período de enforcado, ele fala de um período turbulento, de dificuldade, que você se vê amarrada e não sabe o que fazer ou não consegue tomar nenhuma atitude, parece que as coisas não dão em nada, que tudo é muito difícil, que tudo é muito esforço, sabe, o enforcado ele tem uma energia de fundo do poço, sabe? Em alguma área, não necessariamente na vida toda, tá? É aquela coisa que é como se você quisesse sair do poço e você ficasse tentando escalar e só tem lodo e pedra e você não consegue, você olha e fala, meu, como eu vou sair daqui, como eu vou sair daqui, tá?
Aqui, a carta da purificação, ela está falando de uma nova era, de um novo período. É como se viesse uma chuva, sabe assim, e inundasse aquele poço e você conseguisse nadar, sair do fundo do poço, bater o pé no chão, nadar e subir. E quando você sai, você deixa toda a lama para trás, você sai purificada. Então, essa carta, ela fala do ganho que vem após o esforço, ela fala do fim do período dessa turbulência. E aí, espiritualmente falando, tem uma energia de você acreditar que você pode concretizar os seus sonhos, que você está muito descrente, Leão. É, e isso faz com que você não, você fique, como dizer isso? Fazendo o mínimo, vamos dizer assim, fazendo o mínimo para sobreviver. Entende? Isso, óbvio, não é para todo mundo, ok? Mas é um recado para alguém. Eu estou fazendo o mínimo para sobreviver. E é hora de você receber essa tempestade, que é essa chuva, esse período de turbulência, bater o pé no chão, sair do poço e sair limpo, porque o esforço vai trazer esse ganho, tá? Mas você precisa se esforçar, você precisa virar e falar assim, tá? Qual área da minha vida que eu preciso olhar, mesmo que eu não queira, eu preciso mexer na minha vida profissional porque tá tudo favorável. Então tá bom. Ah, mas eu tô com medo porque nunca dá certo, porque eu sempre isso, beleza, mas eu vou mexer nisso. Se eu ficar do jeito que eu tô, eu vou continuar uma eterna insatisfeita, entende? O que mais, por favor? Mensagem da espiritualidade. Aqui está falando que você sabe o que você tem que mexer, que você sabe aonde estão as dificuldades, mas que você você evita, você coloca em suspenso, você joga para baixo do tapete. Por que que a espiritualidade está falando de coisas que você tem que fazer? Porque normalmente o recado da espiritualidade vem uma mensagem de alguém, vem uma mensagem do mentor, e aqui não está vindo isso. Está vindo o quê? Olha o que você está fazendo, o que é que você está jogando para baixo do tapete, qual o assunto que está em suspenso na sua vida que faz com que você não se mexa. Entende? Essa carta ela também fala de ajuda financeira para alguém. Tem a ajuda financeira de uma mulher, pode ser uma mãe, pode ser uma avó, pode ser alguém que te traga uma proposta de trabalho, uma parceria, uma sociedade. E aí, assim, eu não sei se essa ajuda é uma coisa que mantém você no conforto desconfortável, entendeu? Ou se é uma ajuda que vai chegar, que vai te ajudar a sair desse fundo do poço, ok? Não está me dizendo aonde é isso. Está me dizendo como uma sensação que você tem de determinada área da sua vida não dar certo. Então, eu tenho que aceitar que eu nasci para sofrer nessa área. Não, ok? Você tem que olhar é o que você está evitando de fazer. Quais as guerras que você deveria estar lutando e não está lutando? E não adianta falar, mas eu não tenho mais energia, porque eu estou frágil, porque eu não aguento mais. Então, não aguenta mais, vai continuar soterrada no fundo do poço, arrastando a sua vida em vez de vivendo a sua vida. Tá? Então, assim, o que é que você está jogando embaixo desse tapete? Está na hora de olhar, está na hora de tomar uma decisão. Todas as cartas aqui estão falando, é um ano decisivo que se você quiser prosperar financeiramente e profissionalmente, você vai ter que se mexer para isso. Se você quiser crescer e para quem está num relacionamento que não está também te ajudando a se dedicar à sua carreira, à sua profissão, ao gerir o seu dinheiro, também tem que olhar. Ou seja, tem decisões para ser tomada, o mundo não vai cair no teu colo. Você tem que tomar atitudes, mas é um ano extremamente favorável para isso. Porque tudo está falando, é hora de sair do fundo do poço, é hora de prosperar, é hora de resolver situações, é hora de cortar cabeças, ok? Vamos lá, para finalizar, para concluir, para Leão.
Nove de moedas, tá? Aqui um efeito desviado de alguma coisa que te engana. Então, assim, alguma coisa que realmente você vai enxergar de engano, tá? Nove de moedas normalmente é prosperidade e abundância, tá? Então, essa energia de engano pode ser você mesma se enganando, porque isso aqui traz abundância e prosperidade. Então, se o seu fundo do poço é profissional, o que é que você está jogando para baixo do tapete que faz com que você fique se enganando e não acerte? A bola na trave, tá? Então, você tem a oportunidade esse ano de acertar. Olha o que que você está fazendo. Ah, se você se dedica pouco, se você prioriza, sei lá, tudo menos a sua vida profissional, sabe? Assim, se você não quer abrir mão de uma carreira que, ou de uma empresa, ou de alguma coisa que já está falido, às vezes a gente herda, né? Sei lá, empresas que a coisa não está indo bem, a gente fica se arrastando. Eu não sei o que que é que você tem que olhar, mas você tem que olhar para sua vida e tomar atitudes reais, porque senão tudo vai continuar igual. Tá muito propício para ter abundância. Nove de discos, mas precisa olhar, tá? Para concluir, finalizar, aqui a gente tem um presente do universo vindo, né? Aqui o soldado de moedas, ele está trazendo a chegada de algo relacionado a moedas. Neste caso, um presente, tá? Então, para alguns de vocês, ainda esse ano pode ser o resultado de alguma coisa que seja de processos que venham um dinheiro, pode ter a ver com inventário, separação, sorteio, prêmios de empresa, eu não sei, mas tem um dinheiro extra chegando para você, tá? E vem através do trabalho, energia do trabalho, tá? Então, assim, muito provavelmente para alguns de vocês pode ser realmente alguma coisa que você trabalhou, que foi retido e que agora volta para você, tá bom? E para finalizar, qual a energia, qual o anjo para esse ano, para Leão? Por favor, o anjo para Leão. Que energia espiritual, Leão, deve cultivar este ano? Vamos lá. Arcanjo Uriel. Arcanjo Uriel, ele traz a energia da criatividade e das ideias. Aqui está me falando de um ano onde você, e isso reforça a lua que saiu, tipo, bom, enfim, eu não vou abrir tudo aqui de novo, tá? Porque eu já embaralhei novamente. Mas, assim, reforça essa energia de você trazer coisas para o plano físico, de ter ideias, de clarear isso. Porque Arcanjo Uriel, ele fala que muito do que vai acontecer no seu ano vai ser guiado divinamente. Então, quando sai uma carta dessa, a gente faz o quê? A gente abraça e fala que eu seja guiado. Abençoado Arcanjo Uriel, guie-me, porque eu estou precisando ser guiado. E quando a gente é guiado, as coisas elas acontecem na nossa vida e nem sempre as melhores decisões vêm acompanhadas de sentimentos fáceis de lidar. Às vezes a melhor decisão é difícil, mas se a gente tiver guiado divinamente, tiver com essa sensação e essa energia divina na nossa vida, que a gente cultiva, que a gente acende uma velhinha para o anjo, que a gente, né? Enfim, a gente pede, a gente consegue estar nos lugares certos na hora certa, ok? Então, Arcanjo Uriel, você pode acender uma velinha de 7 dias, colocar um copinho de água ou acender uma velinha diária, pedindo, né, que você realmente se abra
E que fique claro o seu caminho, que você aceita ser guiado pela presença divina, por Deus, pelo Deus que você cultua ou que tem mais amor, vamos dizer assim. E aí você aproveita e cultua, né? Essa energia de ser guiado divinamente, e invoca a energia do arcanjo Uriel para que ele possa te ajudar nesse processo, nesse próximo ano, para que você tome as melhores decisões, que você tenha força, coragem para olhar embaixo do tapete, para sair do fundo do poço, para mudar o que tiver que mudar e fazer desse ano um ano solar, porque é uma energia solar, é uma energia de reconhecimento, de abundância para vocês, ok? Então é isso. Um beijo, muita luz e até mais.